Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando aqui, falando, né, continuando sobre pilha, agora pilhas implementadas com vetor, o que que a gente precisa, né? Então, o nosso TAD, ele ficaria com a seguinte cara, né? A gente precisaria definir um tamanho máximo para nossa pilha, tá? Então, eu estou usando esse define max para justamente ser o tamanho do vetor que a gente vai usar para a pilha, né? E a nossa struct pilha, ela vai ter basicamente esse vetor, que vai ser do tipo dos elementos que minha pilha vai armazenar, e uma variável do tipo topo, tá? A gente vai ver que com essa variável, com esse campo topo, é que a gente vai acessar, né, através ali do topo os elementos, tá? Bom, aí tem o typedef aí para o struct vpilha, vpilha maiúsculo, né? E as funções que a gente vai ver de cria, libera, push, pop e vazia. Bom, então, para eu criar a pilha, como a gente está usando uma estrutura que vai utilizar por baixo um vetor, eu vou precisar alocar uma memória, tá? Então, eu vou alocar de maneira dinâmica essa memória para essa minha estrutura, para essa minha struct pilha. Como é que eu faço isso? Usando uma lock, tá? Isso vai me retornar o ponteiro, que a gente vai fazer esse cache implícito aqui para vpilha, né? E aqui uma lock sizeOf vpilha. Se você não tiver espaço, né, para fazer essa alocação, esse ponteiro ele vai ser igual a nulo, né? Então, se você tiver isso, fala, não foi possível alocar memória, a gente aborta o programa. Bom, se foi possível, basta a gente colocar lá no nosso campo topo o valor zero e retornar o ponteiro p. Bom, para verificar se minha pilha está vazia, basta verificar se o meu topo é igual a zero. Tá? Então, nota que o topo ele vai estar marcando sempre a próxima, né, a posição onde eu vou fazer a inserção e a posição né, que vai controlar exatamente ali o topo da pilha. Tá? Bom, e para liberar uma pilha, basta eu dar um free nesse ponteiro, né, que com isso eu já vou desalocar toda aquela memória que foi alocada dinamicamente. Bom, para eu poder fazer a inserção na pilha, né? Então, também void, né? Eu recebo aqui o ponteiro para minha pilha e o elemento que eu quero inserir. Bom, eu vou verificar se o topo é igual ao max. Porque se o topo for igual ao max, quer dizer que a minha pilha está cheia e eu não consigo fazer essa inserção. Então, lembrando que nesse nosso exemplo aqui, o max vale 10. Então, toda vez que a gente inserir, a gente vai ver que a gente vai incrementar o topo. Então, quando você inserir o último elemento na posição 9 e fizer esse topo mais, o topo vai estar como 10. Se for igual ao máximo, a minha pilha está cheia, eu não consigo inserir. Bom, se não, eu não sair por aqui, eu vou conseguir colocar o elemento que eu quero inserir no meu vetor, né, que é o campo p seta vpilha, em qual posição? P seta topo, que já indica ali, né, a próxima vazia para fazer a inserção, né, a próxima posição do vetor vazia para fazer a inserção. E aí, como eu estou fazendo a inserção, eu incremento aqui a minha variável topo, tá? Esse return aqui não precisaria, tá? Só para encerrar. Bom, e para retirar o elemento da pilha? Né? Então, eu recebo aqui, a minha função vai retornar um inteiro, né? Que eu estou usando uma pilha de inteiros, já sai o ponteiro para minha pilha P. Essa variável auxiliar, para eu poder guardar, né, esse elemento que eu vou retornar. Vou verificar se a minha pilha é vazia, então nota que aqui eu já estou usando a minha função vazia pilha, mas basicamente é verificar se o topo é igual a zero, tá? Se minha pilha não é vazia, o x vai receber aquele índice, né, do meu vetor, que é o topo menos 1. Então, nota, é o topo menos 1 acessando o campo do meu vetor, que é o vpilha, tá? Bom, se eu estou removendo, aí eu preciso, então, agora decrementar a meu campo topo, né? Porque eu retirei um elemento da minha pilha. Então, eu faço aqui p seta topo menos menos e retorno o elemento x que foi removido, que estava naquela posição, tá? Então, nota que eu não preciso apagar lá, botar uma flag zero, alguma coisa na minha posição no vetor. Eu estou fazendo isso só pelo controle aqui desse meu campo topo, tá? Bom, tem aqui um exercício, né, que é para verificar se o parênteses balanceados, né? Então, é bem parecido com aquele da motivação, tá? Que a gente brincou lá no início da motivação, quando a gente falou de pilha, tá?
Então, aqui, na verdade, você vai usar uma função que vai usar essa pilha. Então, basicamente, o que eu estou cobrando aqui é a forma como usar a pilha para resolver o problema. E aí, aqui, eu também peço para... É um exercício que está lá também no livro, né? Do Valdemar Selles. A gente não precisa conhecer a representação interna do tipo abstrato pilha, ou seja, ele pode estar implementando como vetor ou lista, não importa, tá? E aí a gente vai fazer exatamente o que ele está pedindo aqui, que é o quê? Passar todos os elementos de P2 para o topo de P1, conforme está aqui, né? Só que lembrando que aquela mesma vai ficar na mesma ordem, né? Inclusive tá esse exercício está naquela lista de exercícios que está lá no Moodle, tá? Bom, a função aqui, a dica, né, ela fica mais fácil se você implementar de forma recursiva ou usar uma outra variável pilha auxiliar para fazer isso. Bom, e aqui as diferenças para essa aula.